Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hugo Fidelis do canal Café e Dividendos e hoje eu vou estar ensinando como montar uma carteira de investimentos. É isso mesmo, então fiquem até o final do vídeo para vocês pegarem todas as dicas que eu vou estar passando aqui. Então vamos lá, mas antes eu queria agradecer a todas as pessoas que se inscreveram. Nós batemos a meta dos 100 inscritos, então vocês são incríveis, vocês são especiais e a cada dia, graças a vocês, a nossa comunidade vem crescendo mais e mais. Então muito obrigado a todos que se inscreveram e sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, mas antes, aquele gole no café, bora ganhar dividendos. Bom, eu vou estar aqui tentando desenhar, eu não sou muito bom em desenhos, mas vou tentar ilustrar como seria a minha carteira de investimentos se eu estivesse começando hoje, né? Se eu fosse iniciante, estaria começando a montá-la a partir de hoje. Bom, vamos lá. Vou tentar fazer um círculo aqui, vamos ver se fica. Ah lá. Aqui seria, né, a base, né, a estrutura, o círculo da nossa carteira. E para montar, eu vou tentar fazer assim, ó. Aqui, essa parte aqui, eu colocaria 40%. Eu acho que eu vou escrever para fora aqui. 40%, nossa, meu 4 é feio demais. 40% em fundos imobiliários. Aí, a outra parte, eu colocaria aqui em cima, eu colocaria 20% em renda fixa. Eu colocaria também mais 20% em ações, beleza? Aí eu colocaria 15% no exterior para dolarizar a nossa carteira e também colocaria numa forma de dolarização, eu colocaria 5% em criptomoeda. Então, esse jeito é o jeito que eu montaria minha carteira. Os 40% em fundos imobiliários, porque para quem está começando, é bom ter aqueles dividendos, aquela rentabilidade, aquele rendimento que os fundos imobiliários fornecem todos os meses. Porque aí, com os fundos imobiliários pagando todos os meses, vocês conseguiriam juntar esses dividendos e reinvestir para o seu patrimônio, para o seu começar a crescer e começar a girar mais e mais. Então, uma dica que eu daria, depois que eu der todas as dicas, eu vou lá e mostrar certinho onde encontrar esses ativos, beleza? Mas antes eu vou escrever aqui, ó. Aqui vocês poderão colocar o KNSC11, um fundo imobiliário muito bom da Quineia, ele é base 10. Aqui eu estou montando a carteira, mas eu não coloquei um valor específico, um valor X, porque cada pessoa tem o seu valor para investir todos os meses. Eu não vou chegar aqui e falar assim, uma carteira de R$ 500, porque às vezes não é a realidade de um, às vezes é a realidade de outro, mas também não pode, às vezes não é uma realidade para um. Então tem as pessoas que vão começar com 100, 200, 300, 500, 800, 1000 e por aí vai. Então, mas eu montaria desse jeito. Aí aqui, ó, vocês poderiam colocar o GARI 11. Aí outro fundo imobiliário base 10, porém esse é de tijolo. Aí você fala assim, mas eu tenho um pouquinho mais para investir, Hugo, eu tenho um pouquinho mais. Vai lá, troca o GARI 11 então, coloca o XPML11, o fundo imobiliário ótimo de shopping, o maior fundo imobiliário de shopping da Bolsa. Ele é excelente também, paga ótimos dividendos. Esses três são ótimos fundos. Para quem tiver um pouco menos, eu falaria ali o KNSC11, o GARI 11. Lembrando, pessoal, isso aqui não é recomendação de compra, eu não faço recomendação de compra e nem de venda de ativo financeiro. Tudo que eu estou passando aqui é uma análise, um estudo que eu fiz, uma carteira que eu montei para poder ajudar as pessoas iniciantes e para quem está querendo começar e não sabe o jeito de começar a sua carteira. Aqui em ações, vamos mudar para a parte de ações agora. Em ações, eu começaria com BBAS3 e também para montar uma carteira de ações, eu começaria com setores perenes, os setores BESTs, que seriam bancos, energia,
saneamento, seguro e telecomunicações. Aí dentro desses setores eu escolheria um ou outro, ali pegaria uma açãozinha ali, ó, de duas açõezinhas, escolheria dois setores, pegaria uma ação de cada e investiria. BBAS3, o Banco do Brasil, que é do setor desses cinco que eu falei, é do banco. Aí, sei lá, pegaria uma energia, né, o setor E, uma CEMIG 4. Baita empresa também, que está ali custando entre os seus 10 reais. São duas empresas muito boas. Aí você vai falar assim, não, eu tenho um pouquinho mais, poderia colocar mais alguma coisa. Então vai no BB-SE3, BB Seguridade, do setor de seguros. É uma empresa muito boa, uma empresa excelente, eu gosto. Eu gosto bastante dos dois BBs. Então os dois BBs eu começaria. Eu começaria ali, ó, fundos imobiliários e ações, dois de cada. Pega um fundo imobiliário de papel, um fundo imobiliário de tijolo, vai ali nas ações, escolhe dois setores de cada desses perenes, pega uma açãozinha de cada, porque no começo é muito mais difícil diversificar no começo. O certo é ter uma carteira bem diversificada, uma carteira diversificada, porque se acontece alguma coisa em um setor, por exemplo, fundo imobiliário, você tem ações e o resto para segurar. Se acontece alguma coisa em ações, você tem o resto. Se acontece alguma coisa no exterior, você tem a carteira aqui do Brasil, né, para segurar. Então, uma carteira boa e uma carteira bem diversificada vale a pena, mas no começo é mais difícil. Vai em uma ou duas ali e diversifica. Em renda fixa, eu pegaria hoje um tesouro Selic de 2029, por exemplo. Tá? Colocaria um tesouro só, ou se tiver a possibilidade de colocar outro, de acrescentar outro, então eu iria no Tesouro IPCA mais 2029 também, né? A taxa Selic subindo, é uma coisa boa. Estão falando de bater Selic ele até o final do ano em 15%, já está em 14,25%. Então, o IPCA, né, que é da inflação. Então, aí vai dar a escolha de quem quiser, um ou outro, ou coloca os dois, mas eu ficaria entre esse. Depois eu vou mostrar lá no Tesouro Direto que tem vários tipos de tesouro para escolher, mas eu ficaria entre esses dois ali que na minha opinião são excelentes. No exterior tem a opção de estoque, que são as ações americanas, os REITs, que são os fundos imobiliários americanos, e os ETFs, que são cestas de ativos. Para começar a carteira, falando a verdade mesmo para vocês, eu ficaria nesse daqui, ó. A bolsa de valores está caindo bastante, tá aí com as inflações não, com as taxas. Tem muita coisa sendo taxada, as tarifas, então a guerra comercial das tarifas, tem empresas que já estão querendo fechar as portas, porque as tarifas são altas, vários países estão cedendo, estão retirando todas é, as tarifas do país contra os Estados Unidos, mas tem outros países que batem de frente, como por exemplo a China, então a bolsa americana vem caindo bastante, vem oscilando muito, né? Por isso que fala renda variável, vem variando muito. Então eu começaria com ETF ali, e porque estoques, as empresas, dependendo do que o Trump fala, elas variam muito. Mas eu indo de ETF, eu ficaria no VOO, que ele vai replicar o S&P 500, então ele vai pegar lá o S&P e vai fazer uma replicação dele. Ficaria com ou o QQQ também é uma boa opção. Ele vai replicar o Nasdaq 100, que o Nasdaq 100 tem como VO, né, o S&P 500 tem as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. O Nasdaq 100 tem as 100 melhores empresas ali do Nasdaq. A grande maioria deles, do Nasdaq ali, tem empresas de tecnologia, mas tem de outros setores ali também, porém a grande maioria são de tecnologia. E também escolheria ou o SCHD, que ele vai... O SCHD é um ETF de dividendos, para quem gosta de dividendos, ele vai pegar as melhores empresas ali que pagam dividendos e vai ter no seu portfólio. Então falam lá nos Estados Unidos que o SCHD é um Dividend King, porque
ele distribui muito dividendo mesmo. Mas eu escolheria entre um desses. Para começar, às vezes seria bom um VOO, por exemplo. Beleza? E criptomoeda, não tem erro. É 5% só, porque criptomoeda é aquele dinheiro que você vai colocar na sua carteira que você pode correr risco de perder. Porque a criptomoeda oscila muito, ninguém sabe quando ela vai subir, quando ela vai cair. O Trump está falando uma coisa, depois ele falou outra. Quando ele falou uma coisa, a Bitcoin, por exemplo, passou dos 100 mil, chegou lá quase perto dos 110 mil. Aí ele falou outra coisa, já caiu para 80 e poucos mil, hoje já está, acho que em 77 mil. Então, a variação é gigantesca sobre as criptomoedas. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ETFs de Bitcoin. Vale a pena dar uma olhada lá, é uma alternativa muito boa para quem não quer ter a dor de cabeça de ir em corretora de criptomoedas. Eu vou passar uma aqui que eu acho que é excelente, porque tem que ir no óbvio, criptomoeda é um negócio bem arriscado de se investir. É que não se sabe ainda o certo dos seus fundamentos, como é que funciona. Então, tem que ir no óbvio, vou passar uma corretora boa aqui. Então, eu ficaria com Bitcoin. Desculpa minha letra aí, pessoal, é que é difícil. Ficaria ele em Bitcoin, que é o certo, é uma cripto já conhecida por muita gente, por muitas pessoas, então eu ficaria no óbvio. Bom, depois desse garrancho aqui que eu, que eu passei para vocês, vamos jogar não, pessoal. Depois desse garrancho, agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês onde achar esses ativos. Bom, aqui, para começar, que eu comecei falando de fundos imobiliários, tenho... Pera aí, pessoal, deixa eu só ganhar um pouco mais de dividendo aqui. Porque quanto mais, melhor, né? Aqui eu uso o Investidor 10 para pesquisar, para estudar os meus fundos imobiliários, minhas ações, dentre alguns outros ativos lá. Então você vem aqui ó, no Investidor 10, BBAS3, por exemplo, que foi o que eu falei lá. Vem aqui, lê, estuda, vê como está a empresa, o quanto que ela está cotando, a variação que ela teve, o tanto de dividendo que ela paga no ano. Então vale muito a pena entrar aqui para pesquisar. Beleza? Então a outra seria que eu falei para vocês, CEMIG 4, né? Então, porque aí, ó, CEMIG 4, porque para vocês, vem aqui ver a cotação, a variação, o PL, o PVP, o dividend yield que ela paga no ano, olha o tanto que ela distribui, 14,38%. Muito boa também, entendeu? Eu ficaria nessas duas, um setorzinho de banco, setorzinho de energia, que são os mais populares, são, na minha opinião, tá? Dos cinco, são os dois melhores, banco e energia, porque são setores que, lógico, são afetados quando tem alguma coisa que vai afetar os setores, mas na minha opinião são os que conseguem segurar mais, conseguem se proteger mais. Então eu gosto bastante desses dois setores. Aí a outra que eu passei é o PBSE3, aí vem aqui e coloca. Lá na renda fixa, eu mostrei para vocês os tesouros, né? Então vem aqui ó, no Tesouro Direto, um site muito bom para vocês verem. Aí ele vai dar vários títulos aqui. O Tesouro Pré-fixado 2028, 2032, 2035. O Tesouro Selic que eu falei para vocês, 2028, 2031. Ah, ele não tem mais o... Eu passei lá o Tesouro Selic 2029. Então ele já está em Tesouro Selic 2031. Então, ó, Tesouro Selic 2031, mais ó, 0,1137%. Então, ó, escolheria aqui um Tesourinho Selic ali 2031, excelente. Aí aqui tem o Tesouro IPCA mais 2029. Então, ó, tem um mais 2029, mas você vai falar assim, ah, dá para segurar um pouquinho mais, que nós já estamos em 2025. Vá lá no Tesouro IPCA mais 2040. Ele tem uma diferença, né, porque ele é mais longo, então, mas ele está lá na casa dos 7,38%. É muito bom também. Ele vai dar outros aqui, títulos, Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra 2030 e o Tesouro Educa Mais. Eu, na minha opinião, falando por mim, gosto bastante do Tesouro Selic, né, com essa Selic subindo bastante, e o Tesouro IPCA+. Então, entre esses dois, se puder colocar os dois, vai nos dois. Lembrando, né, eu não estipulei valor,
Quem vai decidir o que vai investir por mês são vocês, cada um tem o seu dinheiro, cada um sabe das suas limitações. O certo é investir, estar sempre investindo todos os meses com resiliência e, se possível, conseguir poupar alguma coisa para aumentar os seus aportes todos os meses. Que aí sim vocês vão conseguir montar uma carteira boa para longo prazo, uma carteira bem diversificada, uma carteira excelente. Mas comece com o que vocês têm. O importante é começar, não deixar para depois o que você pode fazer hoje. Então comece a investir o quanto antes. Aí a corretora que eu falei para vocês lá de criptomoeda, na minha opinião, a Binance é a melhor, é a mais segura, é gigantesca. A Binance ali tem um fluxo de negociações gigantescos. Entra aqui na Binance, para quem quiser, abre sua conta. Abriu a conta lá, começa a fazer as transações. Então, vale muito a pena utilizar essa corretora. Não vai em coisas que vocês não conhecem, coisas que vocês não sabem. Quando é esse tipo de investimento, vai no certo, vai na maior de todas. Não vai correr risco com uma corretora. Corretora excelente, que tem segurança grande, então contra hack, essas coisas. Então vai lá e vai na Binance que é sucesso. E como eu falei, eu iria na Bitcoin. Tem outras aí, tem Ethereum, dentre outras ali, mas eu, particularmente falando, eu iria de Bitcoin. Lembrando que nada que eu estou passando aqui é recomendação de compra, nem de venda de ativos financeiros. Estou passando estudo, estatísticas não, estudos, e dando dicas aqui, beleza? Então, ó, aqui nesse site, né, falando de exterior agora, outra composição da carteira, eu uso o Dividend.com para estudar estoques e REITs e uso o ETF.com para estudar ETF. Mas só demonstrando aqui, ó, para quem não conhece, entra aqui, ó, vamos supor a Nvidia, vamos lá, Nvidia, cadê ela? Aqui, ó, Nvidia Corp, NVDA. Aqui vocês conseguem fazer um estudo da empresa, vocês têm o preço que ela está cotando, o quanto de dividendo que ela vai pagar. Então, é um site muito bom para fazer estudos. Aqui vocês conseguem colocar também os REITs, vamos supor, vai lá, coloca o VIT ou O, que é o Realty.com, que é um REIT, né, que paga dividendos todos os meses. Então, o Dividend.com, para quem quiser estudar, ações de REITs está aqui. Mas começando, eu falei que eu começaria com ETFs. Aí eu dei a dica de três lá: VOO, QQQ e o SCITD. Aí você vem aqui e vai pesquisar. Eu falei que eu começaria com o VOO. Vem aqui, coloca o VOO, que replica o S&P 500 dos Estados Unidos. E aqui ele vai te dar todas as informações sobre o VOO, quanto ele está custando, a avaliação que ele está. Hoje ele já eu acho que depois do anúncio que o Trump deu hoje mais cedo, da, lá para perto da 1 hora, o mercado começou a dar uma reviravolta a partir desses anúncios e falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, entra aqui, se clicar em Holdings aqui do lado, vocês vão conseguir ver todo o portfólio do VOO, as 500 empresas que estão ali no S&P 500. Não sei se ele vai mostrar todas as 500, mas aí vocês olhem aqui, estudem. Então eu começaria assim, ó, voltando aqui para o desenho, vou falar assim, ó, essa é uma dica que eu dei de como estruturar uma carteira. Aí se você vai falar assim, eu tenho pouco ali para começar, não vou conseguir diversificar em tudo, então muda. Vamos mudar de cor aqui, ó. Pega a criptomoeda aqui, ó, os 5%, transfere para outro, joga para renda fixa, transforma ela em 25%. Não consigo investir no exterior agora. Tá muita oscilação, tô com pouco dinheiro, não consigo mandar lá, vamos supor, para uma Nômade, para uma outra uma outra corretora. Falando isso, deixe nos comentários aí como tá a carteira de vocês, se vocês já seguem assim, se tem gente começando agora, que lugares vocês gostam de investir, o que vocês gostam de investir. Deixa no comentário aí que nós vamos conversar. Pega os 15% e distribui também. Joga mais 5% aqui, deixa em 30%. Joga os outros 10 aqui, deixa em 30 também, deixa 40, 30 e 30. Brinca não, né? Monta a carteira
só aqui no Brasil por enquanto, sem investir em criptomoeda no exterior. Quando você conseguir aumentar o seu patrimônio que você vai investir todos os meses, depois você muda, aí você começa a pegar coisas diferentes. Aí dá para aumentar com 30%, coloca 10% BBAS3, 10% CEMIG, 10% BBAC3, deixa os 40% só em dois aqui ou em três, e muda, pega esses dois, então deixa 40, 70, 30, 30, que aí dá 100%. Aí, essa dica que eu dou para, mas essa é a estrutura que eu montaria hoje. Se não conseguir colocar criptomoeda exterior, joga essas porcentagens para outros lugares e deixa montado. Mas a minha prioridade que eu falaria no começo, deixa a maior parte de porcentagem nos fundos imobiliários, porque eles vão trazer essa renda extra mensal para vocês, que aí vocês vão conseguir evoluir o seu patrimônio mensalmente, porque as ações, dependendo, as ações pagam a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, dependendo da ação. Então, com essa renda extra que os fundos imobiliários vai trazer, vocês vão conseguir aportar mais junto com o valor que vocês já aportam todos os meses. No começo vai começar a ganhar poucos dividendos, mas com a consistência, vocês vão conseguir aumentar os aportes todos os meses. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Nunca se esqueçam, o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Se inscreva no canal, deixe seu like para a nossa comunidade crescer cada vez mais. Muito obrigado para todas as pessoas que se inscreveram, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do conteúdo, compartilhem para mais pessoas aprenderem, para mais pessoas descobrirem como montar uma carteira. E até a próxima. Valeu, falou!